Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo Automotivo, o podcast de quem realmente vive o setor. Eu estou aqui com o Johnny Amarante, que também é host comigo nesse programa. E aí, Johnny? E aí? Cada vez mais empolgado, né? Mais empolgado, e agora a gente está falando com pessoas que estão na linha de frente do negócio automotivo. Pessoas que de fato vivem o setor e com certeza tem muita coisa aqui para contribuir nessa conversa. Maravilha. O tema é um tema sensacional e voltado para resultados, né, Johnny? Isso aí. Então, a engrenagem perfeita. Como unir marketing e vendas para acelerar os resultados. Isso é um Tema desafio. fantástico. E para esse tema não poderia ser outras pessoas senão Luiz Basto, gerente de vendas da Luzon aqui do Alto da 15, Tarumã, e Leandro Siqueira, gerente de marketing das duas unidades da Luzon Volkswagen aqui em Curitiba. Meus amigos, é um prazer receber vocês. Esse tema é um tema muito interessante. Vocês têm uma bagagem muito boa aí, né? De Volkswagen, de Luzon, o Leanderson no marketing, o Luiz Bastos nas vendas, gerenciando equipe de vendas, gerenciando concessionária. Então, eu acredito que esse bate-papo, e como disse o Johnny, vai ser muito produtivo, com várias aplicações aí para a nossa audiência. Luiz, obrigado por receber esse convite e prontamente aceitar. Obrigado, Leandros, por receber esse convite e prontamente aceitar. A gente que agradece o convite de vocês aí, né? Para nós é um prazer falar do que a gente tanto gosta e faz há muito tempo, né? Então, acho que vai ser uma troca muito legal e vai ser interessante. Fica ligado aí que acho que vai ter muita coisa boa aí. Luiz. É isso aí. Para nós é um prazer estar aqui, né? Fiquei muito grato do convite de vocês. Já nos conhecemos há algum tempo aí, então com certeza tem muita coisa boa aí para hoje. É isso aí. É um grande desafio hoje unir marketing e vendas, não é verdade? Vocês concordam comigo? Sim. E aí, Johnny, você concorda? Com certeza. Hoje vocês têm aí por volta de 13 anos de experiência, né, no ramo automotivo só de Luzon, né? Estamos falando só de Luzon. Então vocês têm uma sintonia e uma harmonia hoje muito boa por conta do tempo, né, por conta de todas as situações que vocês já passaram, né, dentro da concessionária, os desafios, em eventos de vendas, em mês a mês, que a gente sabe que não é fácil, né, o ambiente de concessionária, muita pressão, ticket médio de produto altíssimo, né? Então todo mundo recebe pressão, né? A montadora manda o veículo, a concessionária recebe pressão em todos os níveis, seja do dono, do diretor, da gerência, e isso acaba estourando, né, vamos dizer assim, canalizando na área de vendas, né, Luiz? Principalmente com você ali. Então é um grande desafio unir marketing e vendas, até por conta do histórico que nós temos de divisão entre esses dois setores. Eu acredito muito hoje no vendarketing, quando você une marketing e vendas em prol de um resultado, né? Eu acredito muito nisso, mas é um desafio e principalmente é um desafio dentro das concessionárias, certo? Leandro, o que você tem a dizer a respeito desse fator determinante que é unir marketing e vendas dentro de uma concessionária hoje? Como que você, como gerente de marketing, vê isso e o que você fez para se aproximar cada vez mais do Luiz? E também eu quero ouvir depois do Luiz o que você pensa sobre esse assunto e o que você fez para se aproximar cada vez mais do Leanderson, para que vocês tenham o resultado fantástico que vocês têm hoje na Luzon Volkswagen, que é uma referência a nível Brasil. Eu estou sabendo, estou participando das reuniões e até mandei uma mensagem para o Leanderson esses dias lá, vi vocês em segundo lugar no Brasil ali, e isso tem que ser comemorado, né? Sim. Então, para nós, eu acho que por muito tempo, né, se falou em marketing na questão de eu faço e o departamento de vendas executa, né? Então, vinha uma ideia central, vou trazer, e de que forma vou trazer, e deixava para o showroom se virar, né? Mas isso é uma ideia muito arcaica, né? Isso se passou com toda essa mudança que a gente teve no marketing, né? A gente é do tempo que você tinha que liberar o jornal na quarta-feira para ter uma capa no domingo, né? Pensa só, tinha que comprar um jornal para você ter tua mídia. Hoje não é mais isso, hoje é muito, muito rápido. Dinâmico. Muito dinâmico. E o que acontece, né? Essa integração com vendas, qual que é a sua necessidade? Como que nós vamos comunicar isso? Ótimo. Então, na Luzon, nós tratamos assim. Eu não sou o dono da verdade.
E o que acontece? Eu acho que nem os gerentes de vendas são os donos da verdade, a equipe Uhum. e o nosso dia a dia, né, que vão moldando as nossas ações. E daí, o que nós vamos fazer esse mês? Certo. Qual a ideia que você tem esse mês? Então a gente comunica muito em sintonia com as equipes de venda. Perfeito. E tem dado muito certo, né? Então, pô, vamos comunicar isso, vamos fazer aquilo. Então existe uma troca muito grande e muito dinâmica. A gente conversa quase todo dia. Ajustes são feitos muito rápido. Isso ajuda demais nos nossos resultados, né? Então, essa troca, né? Essa humildade, vamos falar assim, né? De todo mundo cooperar para um resultado final, né? E o nosso foco sempre o que que é? É o cliente no centro, Perfeito. né? É fazer o marketing para o cliente no O centro. presidente da empresa é o cliente. Com certeza. Maravilha. Então, pelo que eu entendi, o que você fez para poder se aproximar, vamos falar de forma específica, né, do Luiz ali como gerente de vendas na Luzon, gerenciando a Luzon do Tarumã, é realmente derrubar as paredes. Com certeza. Então, isso já é um excelente caminho, né? Se a gente não derruba as paredes, a gente nós tínhamos aqueles formatos de escritórios antigamente que eram setorizados e aí tinha aquela portinha fechada, né? E aí tinha a plaquinha ali, marketing, né? E aí tinha o setor de vendas também, o pessoal se reunia tudo numa sala, mas também tinha uma parede ali, tinha uma porta falando vendas. Então, isso são barreiras. Então, é muito legal você falar isso, Leandro, porque é nisso que eu acredito. Primeiro você tem que derrubar as barreiras, né? E aí são conceitos, são preconceitos que às vezes acabam se tornando uma barreira entre os setores. Eu acredito que eu acho que o que facilitou, acho que tanto para mim quanto para ti, né? Que é a questão da vivência do showroom, né? Isso. Então, quando você vê uma questão assim, não estou julgando, né? Mas nós sabemos como é o showroom. Sim. Sabemos a dinâmica do showroom. Faz toda a diferença. E com certeza, nas ações, para lidar com o marketing, você sabe a dor dele, você sabe escutar. Então, eu acho que me ajudou bastante na caminhada, né? Nessa construção que eu ainda estou construindo, né? Maravilha. E aí, Luiz, e você? Como você veio? O que você fez aí para também ir de encontro, né, ao Leanderson nas ações, principalmente nessa ação de derrubar essa fronteira, essas paredes aí que estavam realmente prejudicando esse avanço, né, do Vendart, do vendas e o marketing unidos em prol de resultados melhores. Bom, vamos lá, né? O Leandro falou bastante já. É um cara sensacional aí. Conheço ele há 13 anos, né? Desde quando entrei na Luzon, né? Entrei como vendedor em 2013. Em 2017 que eu passei para gestão, né? Gestão de vendas. Nesse período ele fazia parte do FNAI. Ele cuidava do financiamento lá. E há 3 anos, né, Leandro? Exato. Que ele assumiu a ponta no marketing aí. Perfeito. Então, já veio com essa ideia de, né, sem barreiras, né, e esse conhecimento dele do showroom fez toda a diferença. Toda a diferença, com certeza. Eu da minha formação também, né, sou formado em administração e sempre, né, a matéria de marketing era uma das minhas preferidas. Uhum. Então, o pensamento nosso, com o nosso professor da época lá era, tudo é marketing. Sim, Tudo você tem que envolver para você fazer o negócio andar. é isso aí. Muitas vezes não é visível. Você faz uma ação e para mensurar ela. Claro, o desafio, né, que é mensurar. É o desafio, sabe? Será que esse cliente veio em virtude dessa chamada? Uhum. Né? Mas internaliza muito pelos resultados, né? Tipo, lá no final, lá, fiz ação de dia tal e dia tal. No final me deu o resultado esperado. Sim. Então a gente sabe que, né? Que é muito veio Então dali. você acaba não tendo uma relação direta entre ação e resultado. Né? É difícil você pegar essa teia de aranha ali e traçar uma linha reta, porque é uma jornada muito cíclica. Né? Então, como você disse ali, você tem que observar como era antes e como virou depois. Né? Porque realmente, às vezes vem um lead, talvez na loja, que ele não se cadastrou em nenhuma landing page, ele não ligou, ele não telefonou. De repente o cara viu um anúncio, sei lá, na televisão. Ele foi na loja e ele não falou com ninguém, né? Mas é uma ação em conjunto, né? Você sabe o que é exatamente. interessante? Que a gente vive um pouco disso, muito ainda se critica da rádio, né? E é muito disso que você falou, John. Por exemplo, estava no mercado, né? E a gente fez uma alteração. A gente comunicava negócio bom é na Luzon. Agora a gente comunica negócio bom é só na Luzon. E É diferente. trocamos uma palavra.
E no mercado de uniforme, você é da Luzon, sim. Agora negócio bom é só na Luzon. Olha que perfeito. Aí você pensa, né? Muito se critica do rádio, muita gente não controla do rádio, mas tem o seu efeito. Claro. Então eu comuniquei, e assim, eu acredito que comunicou não somente aquela pessoa, né? Foi uma ideia do nosso diretor. Eu falei, pô, mas já é na Luzon? Só na Luzon? Não, é só na Luzon. Tão simples, né? E você legal. vê o impacto que tem, e assim, dessa questão, pô, atinge muitas vezes quem você não tem absoluta certeza que vai chegar. E chega, né? E chega. Então, eu acredito que toda a mídia, né? A gente coloca aqui, coloca ali, mas tem o seu impacto. Vai te ajudar de alguma forma. Aí, estrategicamente, você mexe para cá, mexe para lá e vai fazendo. E o dinamismo hoje também, né? Então, a gente né? Colocamos uma ação, né? No ar. Analisamos ela 10 dias ali, pô, o carro continua, não tá saindo. Vamos mudar aqui, Leandro, vamos mudar aqui uma letrinha, vamos mudar aqui um valor, vamos mudar, Perfeito. né? Às vezes no lugar de desconto, uma proposta de parcela, Sim. algo assim. Passa, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente controla por ali. Isso é muito bom. Vai na hora, às vezes ele já manda, tá lá no grupo lá, pessoal, dá uma resposta lá. Isso em questão de meia hora, uma hora tá resolvido. No outro dia já tá no ar a oferta nova. Que legal. E a gente consegue botar, né, aquilo que a gente precisa na rua, que é os carros. Né? Eu já me aviso. Falou, olha, sabe aquela oferta que a gente fez no final do mês? Já vendi tudo. Tira do ar ela, vamos potencializar outra. Olha que legal. Então a gente não vai esperar 40 dias. Nossa. Não vai esperar. Já vendeu. Mote. Fala, Luiz, Tal do mote. você vai conseguir mais carro? Não, esse já era, irmão. Acabou. Então não faz sentido ficar patrocinando isso daí, né? Claro. Vamos canalizar o dinheiro. Para essa daqui, canaliza o dinheiro no que você quer ofertar. Cara, esse carro tem, esse carro pode chegar. Aí ele já passa para mim. A minha função é executar. Sim. A expertise do showroom é desse homem aqui. E é legal essa iniciativa, né? Porque às vezes você, como o Rodrigo falou, tem setores que tem um muro na frente. Então fica muita passividade. De repente o marketing está anunciando uma ação, gastando dinheiro naquela ação, o vendas já terminou todo aquele estoque e não teve iniciativa de avisar o marketing. Acabou. Aí o marketing não tem iniciativa de perguntar como é que tá. Aí fica gastando dinheiro, o cliente chega lá, aquela ação que atraiu ele na loja não tem mais, e gera frustração, uma experiência ruim. Exatamente. E aí o cliente ele vai sair falando do que ele passou ali, né? Então eu vou e hoje o tempo do cliente também, né? Exatamente. O cliente ele chega na loja ali, ele já tá com o tempo escasso. Então ele tem meia hora para resolver e tá. Se mandou ele com uma oferta que não existe mais. Nossa. Então gera uma certa frustração. Uhum. Outro ponto também, que é muito importante, faz muita diferença, por exemplo, uma oferta nacional da Volkswagen. Né, eles estão vendo o macro deles lá, quantos carros eles têm no Brasil daquele modelo. Uhum. Né, o nosso regionalizado aqui, por exemplo, eu Luzon, esse modelo vendi muito bem nos últimos 15 dias, muito rápido. Agora eu preciso já mirar o que eu tenho, né, de outras versões. Que às vezes não bate com o mesmo da fábrica. Então nisso já tem que ter uma oferta. Então você diria assim que às vezes tem uma ação mais forte da montadora e você tem que saber, não, a ação da montadora está sendo suficiente de repente para esse carro. Então eu vou trabalhar nos outros, né? Legal essa análise e essa tomada de decisão também, né? Exatamente. Muito bom. Então eu arrisco em dizer que ter a vivência do showroom é muito importante. Faz diferença. É muito importante, porque aí entra a empatia, né? Porque um gestor, vou falar isso com muito cuidado, né, para não ofender ninguém, mas um gestor de marketing que não tem a vivência do showroom, ele vai ter os conceitos e os preconceitos deles, as barreiras ali, né, erguidas. E assim, muitas vezes aqui, também não estou julgando ninguém, mas muitas vezes vem cada ideia, né? Quem está no dia a dia, você fala... Meu Deus. Quem tá na ponta, né? Não é assim, não dá para fazer isso, não. Claro. Sabe? Não é nenhuma questão de, barreira de inovação, você tá pensando, não, é que... Você tá muito tradicional, né? É diferente. Sim. E isso ajuda, quem tem vivência no showroom, você sabe até que ponto você pode, né, ser engraçado, até que ponto você pode ser, né, você vai dosando e vai fazendo para não cometer nenhuma gafe aí. Claro, porque você já esteve ali ao lado, né? Então você sabe qual que é a pressão de um gerente de vendas, você sabe qual que é a pressão de um vendedor. O vendedor tem uma pressão interna monstruosa, né? Exatamente. Se ele fosse expressar, ele tem uma família para sustentar, ele tem projetos, sonhos, né, para conquistar, para manter, para sustentar. E a gente sabe que desde 2014 para cá o fluxo de loja caiu drasticamente, né? Então inovar é importante,
mas inovar com ideias que passam no crivo da Sim, ponta, né, Luiz? é isso aí, eu acho que é bem interessante. Por exemplo, hoje eu sou gestor numa loja, né, uma operação, e temos o Elton lá na outra loja. Eltinho, um abraço pro Eltinho. Eltinho, um abraço, meu amigo. Então, assim, nós trocamos ideia, eu e ele, e cada um tem uma equipe de 11 vendedores em cada loja. Uhum. Então, também só a minha decisão e a dele, às vezes, não bate com o que o vendedor está pensando, Olha aí. com o que o vendedor está sentindo na ponta ali, que é o cliente. Uhum. Então, muitas vezes a gente pega ali a opinião do nosso time de vendas e daí vai filtrando, né? Igual o Leonard falou. Vem coisa absurda, mas assim como vem muita coisa boa também. Aí a gente faz uma análise do que é interessante mesmo Uhum. né? Combinando estoque, combinando valores, combinando, né, taxas, tudo mais. E aí passa pro Leandro e falar, agora é com você. Uma arte legal, né? Um negócio diferente, algo que chame. Legal. Né? Por exemplo, nossos vídeos mesmo que nós produzimos lá. Vocês gravam muitos vídeos lá, né? Muitos Interessantíssimo vídeos. isso. E todos, né? O Leandro está ali por trás, ali, com as ideias de, vamos mudar um pouquinho aqui para chamar um pouco a atenção. Uhum. Às vezes até a gente tá repetindo muito uma frase em todos os vídeos, é esse cara aqui que chega ali, cara, você viu quantas vezes você falou tal frase? Nos últimos 3, 4 vídeos? Olha aí. Então, né? Tudo isso aí é pra dar aquela diferenciação, Então, você né? diria, então, que na coordenação ali de uma operação, você precisa ter um ouvido em todos os lugares. Você precisa ter um ouvido ali com os vendedores, um ouvido no marketing, no cliente, na diretoria, porque senão a coisa não funciona, né? Na produção, eu também tenho que saber, por exemplo, no estoque, o que eu tenho no estoque, o que tá para chegar, Uhum. né? Então, é Importantíssimo. muito importante essa ponta também. Uhum. Então a gente falou aqui de vários benefícios aí do Vendarkt, né? Como o Rodrigo Sim. falou. Né, essa integração, essa união de esforços, né? Então você não tem dois setores trabalhando de forma independente, você tem um progresso nos resultados, né? Mas então é uma curiosidade minha, né? Por que isso não acontece sempre? A gente só tem benefício, mas por que isso não acontece? De onde vem essa resistência entre esses departamentos? Eu não sei te dizer se é um pouco. Será que é ego? Opa, um ponto interessante a ser Será que é um discutido. pouco Verdade. é o ego, né? Eu acertei essa campanha, eu fiz isso, eu fiz aquilo e não sei, para mim é tão desnecessário, né? Porque é como o Rodrigo falou, eu acho que quem vive o showroom, quem tá em concessionária mesmo, você tem que. Eu sempre brinco ali, eu sou gestor de outras áreas também, mas você tem que sentir a dor do vendedor. Claro. Você tem que sentir a dor. Eu como marketing, eu tenho que sentir a dor dele que o meu marketing não está funcionando, eu não estou conseguindo trazer gente para o showroom. Se isso não me interfere, tem alguma coisa errada comigo. Claro. Porque como é que eu vou fazer um marketing? Meu, eu tenho que pensar que ele tem que levar o dele para casa, eu tenho que pensar que a Luzon tem que fazer o número dela, né? Indiferente, eu tenho que fazer eu fui contratado para executar um serviço com qualidade, um serviço de excelência. Sim. Mas isso, quando você tem a empatia, você deixa o teu ego de lado, você tem empatia, a construção fica muito mais fácil. Uhum. É muito mais assertivo, né? As decisões, as criações, o que você vai fazer. Se você não sente a dor do teu amigo, seja ele ali, pô, de um financiamento que não aprovou, de um cliente que eu trouxe totalmente errado para dizer, para bater no peito, não, eu trouxe, você não fez, isso é ego. Eu acho que interfere bastante nos resultados, né? Eu acho que todo mundo, né, baixa a sua guarda. Todo mundo só tem a ganhar com isso. Com É certeza. minha opinião, né? Uhum. Não sei se o Luiz pensa. Eu ia Não, perguntar, pensa. onde que tem mais ego? No marketing ou no vendas? Bom, vendas, né? Todos que conhecem bem vendas, né? Como que é, né? É quem faz o show acontecer, tal, tudo mais. Eu sempre falo assim, né? Para todo time, inclusive, né? Quando a gente fala entre setores, né? A vendas, ele é o protagonista do negócio. Não Sim. adianta, a gente tem que ter, né? É quem tá no palco. Quem tá no palco. É quem tá atendendo na linha de frente. Então, né? A gente tem que entender isso aí para fazer o negócio acontecer e não sofrer do ego. Uhum. Pô, mas eu fiz tudo, o cara só vendeu. Pô, o cara que tá na linha de frente lá, o cara que sentiu a dor com o cliente, o cara que levou vários nãos lá até chegar no sim, né? Sim, com certeza. Mas acho que é muito assim, quando a gente fala do nosso case de sucesso aí, ó, é muito cultural, né? Uhum. E essa cultura da empresa, né, vem aí do nosso diretor Ednelson, não adianta. Ednelson é fantástico, hein? Um abraço, Ednelson. Isso é bom. Um abraço pro Ednelson aí. Manda um abraço, Leandro. E não adianta, ele sempre pregou muito isso, não deixar, né? Ele sempre cuidou e cuida muito bem disso. Quando tá fugindo do ego, mostrar o papel aí, não é só você, Gestão de crise. é o conjunto.
É o conjunto da obra. Então, por exemplo, hoje, se tá assim, muito vem dele, e nós que fomos nesse direcionamento aí, a gente segue essa regra, né? Não só falando marketing e vendas, mas como um todo, Uhum. né? Ah, beleza, vendas é o protagonista. Mas e se não tiver o time de apoio? Não tiver o marketing, não tiver o alicerce? Não Isso. acontece. Uhum. Né? Vendas faz acontecer, mas se não tiver alicerce, desmorona tudo. E Claro. uma coisa, né, que o Leanderson falou que me chamou a atenção. Eu sou do vendas, já fui do vendas e tô no marketing, né? Hoje eu sou mais marketing do que vendas, né? E uma coisa assim que me chamou a atenção é que você falou que o resultado é levar o cliente para o showroom. Então, o que eu vejo no marketing, tá? Eu vejo muitos profissionais de marketing ruins se escondendo atrás de métricas boas. Exato. Só que métricas boas que não refletem a realidade. Exato. Ele vai mostrar um custo por lead barato, ele vai mostrar um CPM bom, um CTR alto, mas e o cliente? Exatamente. Entende? Tá no assim, showroom? Exatamente. essa questão da humanidade e empatia, eu acho que está escondido, né? E o profissional que tiver, esse vai ser destaque, né? E vai fazer o sucesso que vocês estão fazendo lá na Luzon, né? Eu acho que um ponto bem importante também é essa questão da formação, por exemplo, de uma oferta. Ele poderia criar uma oferta mirabolante, onde traz o cliente, faz a parte dele, mas ali na prática, ali no showroom, não seria vendável. Né? Só traria o cliente e depois frustrava sem a venda. Para tomar um café. Exatamente. Mas Daí não a vai parte comprar. dele, ok, vendas que se vira. E aí que cria essas guerras. Aham. Então hoje, né, vai formar ele, não, sem antes a gente passar pelo crivo ali, não sai a oferta antes todo mundo dá ok. Sim. Então pra quê? Erramos juntos. Uhum. Acertamos juntos. Que legal. E o que vai dizer se acertou ou errou é o resultado no final. E é uma cultura segura, né? Porque não é um se escondendo do outro, é uma cultura interessante. E sabe? Coletivo. é legal na operação porque é todo mundo junto para um resultado só. Em prol de um É. resultado só. Não tem essa questão, né? Vou fazer aqui. Pô, mas eu não vendi nada. Falei, meu amigo, tá aqui o relatório. Olha quantos leads. Olha o meu número aí, ó. Você tá louco, né? Agora não, é como o Luiz falou, passa para ele o que vocês acham disso. Olha isso aqui, pô, Leandro, corrige isso aqui, passa isso aqui. Pô, tá aprovado, pessoal, tá aprovado? Tá aprovado. Então, posso soltar? Pode soltar. O sucesso é de todo mundo, né? Não é meu ou dele, é de todo mundo. Uhum. Então, é compartilhado, né? Tem que fugir daquela visão, né? O sucesso é meu e o fracasso é nosso. Exatamente. Tem que correr longe. A gente entrou num assunto muito interessante aí, né? O Anderson disse que vocês trabalham nessa unidade, né? Marketing e vendas em prol do cliente. E a gente sabe hoje que muito se fala em experiência do consumidor, né? O customer success, né? O sucesso do cliente. O cliente hoje, a gente sabe disso porque a gente tem feito isso. E eu gostei muito da tua fala porque a gente tem feito isso aqui em eventos de vendas, nos clientes que nós atendemos aqui com marketing, nichados no ramo automotivo, a gente foca realmente na experiência do usuário, né? Do cliente. Mas o cliente hoje, ele quer uma experiência omnichannel, né? Omni no latim significa inteiro, né? Então, assim, ele quer sair de uma experiência online e chegar numa loja, numa experiência offline e falar, eu estou no mesmo barco, ou estou na mesma jornada. Olha que experiência que eu tive no online e agora eu estou tendo uma continuidade dela na loja. Ou vice-versa, né? Ele chega na loja e quando ele vai para as mídias, quando ele vai para as ferramentas, ele fala, cara, eu estou no mesmo ambiente, é realmente uma experiência fantástica, ela é inteira, ela é íntegra, né? Ela não é fragmentada, né? Não é compartimentada. Mas, quando a gente fala de jornada de consumo, o cliente ele tem uma experiência multicanal. Então, ele tem hoje o Instagram, ele tem hoje o Google, ele tem o YouTube, ele tem o LinkedIn. Tem o rádio, né? Tem o rádio, tem a TV, entendeu? Então, eu quero direcionar essa pergunta para o Leandro, como gestor de marketing, que certamente analisa indicadores, como todo gestor, né, Luiz? Como você faz hoje para garantir que nesse universo de multicanal você está levando um lead de qualidade para o showroom, lá para os vendedores do Luiz, para eles possam fazer a gestão comercial ali, atender bem, fazer essa experiência multicanal e então vender carro? Como que você garante isso hoje, levando em conta que o cliente hoje ele está em todos os canais, né, experimentando a empresa, a marca, porque nós sempre temos 3 atores aí para decidir uma venda, né? Primeiro a marca, né? No caso de vocês ali é a Volkswagen, que é a marca principal, depois a marca Luzon, certo? E aí depois nós temos o vendedor,
né? Porque o cliente ele precisa conhecer muito bem esses 3 atores. Ele precisa conhecer a Volkswagen muito bem, e isso aí certamente já é algo definido, né, aqui no Brasil, uma marca de muitos anos de tradição. Mas a Luzon nem sempre, né? Nem sempre o cliente chega lá conhecendo a Luzon. E muito menos o vendedor. Então ele precisa ter uma experiência omnichannel de multicanais, mas ele quer confiança, ele quer segurança, porque nós estamos passando por uma crise de segurança e confiança hoje por conta da internet também. Então como que você faz para garantir que os leads que estão chegando pro Luiz e pro Elton lá na Avenida das Torres são leads de qualidade? Então, eu acho que assim, a gente já acerta muito nas nossas ofertas, né? Mas eu acho que o sucesso dessa experiência está na cultura. Então, hoje, dentro da Luzon, nós temos essa cultura. Uhum. Então, como você bem disse, não adianta nada eu receber esse cliente no digital e trabalhar ele excelente e o showroom não acompanhar, ou eu dar um péssimo trabalho na pré-abordagem e chegar no showroom ele ter um maravilhoso. Ele tem que ter essa... ser coeso, né? Com Sim. tudo, né? Começar bem e trabalhar bem. É. E aí é muito cultura. Uhum. Do que foi colocado como cultura, como o Luiz disse, pelo nosso diretor. Uhum. Então, hoje, o departamento de CRM já tem todo um cuidado Ótimo. de fazer essa tratativa, de fazer, a gente até brincava lá, tem que criar rapport, tem que criar rapport, tem que criar rapport. Mas assim, pessoas querem conversar com pessoas, as pessoas querem conexão, né? Ele não quer, porque assim, é muito fácil para mim. Você tem o carro cinza? Tenho. Eu coloco amanhã para atender. Sim, pô. Uhum. Perguntas objetivas e tal. Não, as pessoas querem conversar com pessoas, Uhum. né? Então você começa com uma abordagem, muito se fala, né? Humanizada, né? Mas é humanizado, porque é uma pessoa que está lá entendendo, falando o mesmo português que você, se conectando, né? Fazendo isso aqui, acolhendo ele, falando, vem para cá, que eu vou te entregar na mão do melhor vendedor. E o vendedor ter essa sintonia também. Ó, você está na mão do melhor vendedor. Falar, Perfeito. agora vamos fazer o seu sonho acontecer, sabe? Então é cultural isso, Cultural, Rosão, com é certeza. cultural. Sem sombra de dúvida. Todo mundo, o cliente fala-se em todo, na oficina, fala-se para todo mundo da Luzon. O cliente é o centro e é o centro, gente. Uhum. Então a gente tem que começar certo e terminar certo. Uhum. E isso está muito na cultura da empresa. Foi o que foi uma construção desde 2012 que o senhor Ednelson foi colocando, e hoje ele monitora, e a hora que está começando, ele, opa, puxa a corda, é cultura. Perfeito, perfeito. Porque cultura é a somatória das atitudes, né, das pessoas que compõem uma organização, né? É a forma de ver, né, a visão. Então, parabéns novamente por Ednelson, né? Por ter aplicado isso, né, algo prático mesmo, né, dentro da corporação. E é engraçado porque assim, você pode gastar com treinamento, você pode trazer o melhor do mundo, né? Você pode ficar ali fazendo, mas se o colaborador não entender o que é o centro do teu negócio e ele não comprar isso, beleza, ele vai adquirir o conhecimento da palestra, tudo é válido. Mas se ele não internalizar aquilo ali, o cliente é o centro. Eu não tenho nada a ver, mas esse cliente está aqui que precisa de uma ajuda, eu atendi um telefone, eu não sei, sabe? E aí entra, eu liguei num ramal errado, não, mas eu quero falar com o peça, não, só um minuto, eu vou anotar seu telefone e o senhor não precisa esperar, eu vou pedir para uma pessoa ligar para o senhor. Isso é acolhimento. Claro. Isso vai gerar uma venda depois. E o quanto a gente não mede isso, né? Mas o cliente é o centro. É isso aí. Então, se o cliente não for o centro, tem alguma coisa errada. Realmente. No nosso negócio tem alguma coisa errada. Realmente. E não só, né, quando a gente fala só a equipe de vendas, vendedor e tudo mais, a empresa inteira. Você pega lá o setor da limpeza, assim, que é terceirizado, ou o despachante nosso, que é um terceirizado. Então, a cultura dele, a gente já vai implementando o Luzon, que é o cliente no centro. Legal. Então, o cliente subiu lá, ele, né, vai ver uma parte documental. Então, ele também vai ter esse acolhimento por parte do despachante, por exemplo, né? Parte de perícia automotiva, que também é um setor terceirizado. Então, todos terem esse pensamento. Por quê? É igual você falou no início, o cliente chega, ele não quer saber. Quem está ali dentro, para ele, é Luzon. É Luzon. Então, todos têm que estar nessa sintonia para fazer com que o negócio ande.
falhas no percurso, sempre existe, mas a gente, né, nós somos os olheiros ali para estar corrigindo a todo tempo, né? Legal. E é interessante, né? Porque vamos pegar assim, hoje, né, o cliente de uma concessionária. Às vezes o time de vendas, ou até mesmo as pessoas envolvidas na operação, né, como você falou, talvez uma recepcionista, esquece que o cara tem lá comprar um carro. Não é um produto barato, entendeu? Às vezes é a materialização de um sonho. O cara trabalhou anos, juntou dinheiro para comprar um carro, ele chega lá, a recepção. Bom dia. Ele quebra todo o encanto. Às vezes você viu o cara viu um anúncio no rádio, procurou no Google, Luzon, né? Negócio bom é só na Luzon. Aí o cara foi lá, procurou no Google, preencheu um cadastro de lead, chega na recepção. Tá murcha, entende? Então, assim, é muito interessante essa questão cultural, porque senão realmente você se perde. O cliente, ele vem numa expectativa, aí ele vai se frustrar, ele vai na outra marca, ele vai comprar outro carro, às vezes até desiste, né? Vai pensar mais sobre o sonho e isso vai procrastinando, né? Então, assim, é algo muito preocupante isso que acontece às vezes, né? E um desafio nosso também, nós atendemos assim, pegando em valores, né, ticket médio de carros, né? Nós cuidamos de usados e novos. Então eu tenho ali uma oferta para carros seminovos que partir de R$19.900 e chega até carros de R$500 mil. Olha então nós atendemos diferentes. vários perfis aí. E tudo isso é um desafio para o marketing. Imagino. Onde que eu vou impactar cada um, onde que está cada cliente. E certamente, né, vamos pegar assim, a pessoa que vai comprar esse de 19 vai vir com a mesma expectativa. Com vai certeza. vir com o mesmo desejo, o mesmo isso aí. sonho. Aí Não é tá porque é toda a mais diferença. barato, né? Exatamente. E aí que entra, né, o trabalho de todos daí, né? Uhum. Você dá a experiência idêntica para todo mundo ali, né? Essa é a nossa missão lá. Que legal. E é o que tem dado certo aí, Sim, né? o Nos Johnny últimos falou anos. aqui da recepcionista, né? Citou aqui a recepcionista. Sabe que a gente faz eventos de vendas aí pelo Brasil e campeã de reclamação nos nossos eventos é a recepcionista. Então, assim, eu vou até falar para os recepcionistas aqui, recepcionistas, escutem o que eu vou falar aqui, porque se vocês fizerem 50% do que eu vou falar aqui, vocês vão ser uma excelente recepcionista e certamente o Luiz, como gestor, o Leanderson, o Eltinho, né? Falando agora para a Luzon, você vai ter uma promoção aí dentro, porque realmente pensa numa posição estratégica dentro de uma unidade de concessionária hoje. Então, Nesse gancho aí, ó, vai. 90% das recepcionistas passaram por nós ali, elas evoluíram. Que legal. Eu ia falar justamente isso, porque eu fiz eventos com vocês, né? Eu fiz evento com vocês, nós fizemos eventos com vocês. Nós somos chatos nessa ponta. Cara, não teve reclamação de vocês, cara. Parabéns. Cara, não teve. Da parte de vocês. A gente teve desafios, né? Até porque a questão de consciência, né? Elas é pouco tempo para pegar toda a dinâmica. No segundo vai ser diferente, mas não teve reclamação. Por quê? Porque elas atenderam muito bem os clientes, elas realmente compraram, né? O conceito do evento, então foi fantástico. Então por isso que eu toquei nesse assunto, que eu queria dar os parabéns, porque não tivemos esse problema, mas qual que é o nível de reclamação que a gente recebe normalmente? É o desânimo, tá? Então assim, o cliente chega com toda essa expectativa, né, que o Johnny falou, que vocês reforçaram aí, e a recepcionista, eu sei que ela tem problemas, ela tem situações, ela tem contexto, é um ser humano, mas o cliente, ele murcha, entendeu? Quando ele chega num showroom e a recepcionista dá esse bom dia que, nossa, está se arrastando muitas vezes, né? Então isso aí tem um impacto direto na venda, né? Então, recepcionistas, vocês precisam realmente abordar positivamente os clientes que estão chegando aí, porque vocês são aí, eu vou arriscar em dizer, 15% do processo de vendas hoje dentro de uma concessionária. É interessante, né? Porque você pensa assim, né? Ele chega com uma expectativa gigante. Claro. Então, ele pisou no showroom com uma expectativa lá em cima. Daí ele chega, bom dia, a expectativa vai aqui. Daí, coitado do vendedor. Coitado do vendedor. Que ele vai trabalhar mais algum tempo para elevar a expectativa, para daí ele conseguir conduzir uma negociação. Exatamente. Então, é muito estratégico mesmo, né? Se começa a expectativa alta, muito bom dia, prazer, a expectativa continua alta, vem um vendedor, né? Vendedor é sempre louco mesmo, já lá em cima, facilita todo o processo de venda. Porque senão todo mundo teve uma queda, vou ter que construir de novo, e chega um momento que não consegue construir. O cliente tem que ser conduzido, né, para a decisão de compra, né? Ele tem que chegar na recepção, a recepcionista conduzir, o vendedor conduzir e ele tomar a decisão dele, né? Porque no final quem compra é o cliente. Mas ele precisa dessa uma jornada suave, né? Ele não quer sofrer. Ele não quer sofrer para comprar. Chegar lá, ter que enfrentar a recepcionista, o vendedor quer.
realizar o sonho. Exato. E um ponto assim bem importante é o pertencimento, Isso. né? A gente Fundamental. falou muito sobre protagonismo das Uhum. vendas, né, do vendedor, mas é muito importante, né, todo o apoio, saber do pertencimento dele no negócio. Uhum. Eu faço parte, igual você falou, 15%, às vezes Eu eu nas minhas reuniões eu falo bem mais, até mais. né? Minhas recepcionistas bem mais, mas porque assim, eu vejo a venda muito como uma energia, Uhum. né? Até sempre falo pra equipe, eu sou um cara, às vezes, que fala, o Luiz é meu brabo, Uhum. né? Mas eu falo, posso estar bravo aqui, a gente pode quebrar o pau numa reunião lá, pra alinhar alguma coisa de vendas. Uhum. Entrou o cliente, acabou. Ali o acerto é nosso, o alinhamento é nosso. O cliente ele tem que estar ali com o melhor atendimento, sentir a nossa energia, a nossa vontade de vender. Uhum. Né? Às vezes, uma reunião mais pesada gerou uma raiva, canaliza essa raiva para um bom atendimento. Claro. Tudo canalizar para gerar uma energia para o cliente, Uhum. para ele, né, chegar e saber que lá é o centro da operação e volta nesse do pertencimento. Então, às vezes, a recepcionista, ela não tá ali, quem abordou? A moça da limpeza abordou. Então, ela também tem saber que ela faz parte. Se ela der um bom atendimento, vai facilitar para hora de chegar o vendedor, igual o Leandro falou, que é maluco, vai chegar também com uma energia pronta Sim. para legal. fazer o cliente se sentir bem. Se sentindo bem, ele vai confiar, né? E a gente vai pro sucesso que é realizar Legal. a venda aí, né? A gente vê muito assim, né? A abordagem, a gente recebe bastante elogios, né? De clientes falando, nossa, eu entrei aqui e foi tão leve, foi tão tranquilo, e entra muito naquilo que o Johnny falou, né? A condução foi tão tranquila que ele decidiu comprar. Nossa, eu já comprei o carro. Porque foi tranquilo, porque foi tranquilo. Né? Ele se sentiu à escuta muito vontade. Que legal. E ele se sente à vontade. E é uma relação de confiança. Claro. Meu, ele sentiu confiança e por isso ele tomou a decisão. Porque se ele não sentisse a confiança, ele não tinha tomado a decisão. Então, criou-se um ambiente para isso, conduziu, meu, deu venda. Né? Então, é muito importante isso. E tipos de abordagem também, né? Você pega muitos clientes, putz, se eu chegar lá, mostrar que eu quero comprar, o vendedor já vai vir, não vou conseguir nem olhar. Então, muitas vezes eles chegam e a primeira fala deles é, ó, eu não vou comprar hoje, só quero dar uma olhada, nem chama o vendedor. E esses são os que mais compram no dia. Só que você tem que... de conquistar são os que mais compram. Só que você tem que saber a abordagem. Não pode colocar aquele cara mais ansioso que quer fechar na hora. O vendas ali também tem que chegar ali, dar o tempo dele, mostrar, né, conduzir da maneira correta, para ele sim virar um negócio e gerar uma venda. E assim, vamos pegar, né, o vendedor de carro, ele é um herói, né? Porque como você falou, às vezes ele tá tendo um dia ruim, ele teve uma reunião difícil, chegou o cliente, o cara ele tem que ser bom o suficiente, assim, ele tem que ter um equilíbrio emocional para diante do cliente, ele não comunicar o que ele tá passando. Né? O cliente, assim, ele não tem culpa do que ele tá passando. Então, às vezes, o cara é um herói, né? Chegar o cliente lá, já levantando a objeção, eu não quero comprar, e o cara não desistir. Então, assim, por isso que no começo, né, eu falei de pessoas que estão na linha de frente, né? Porque realmente é isso, né? O vendedor tá na linha de frente, né? Para fazer esse resultado acontecer. E se ele tá desanimado, ele não tem esse equilíbrio, todas essas coisas, aí esse processo de condução aí acaba falhando. Que o cliente percebe. E daí ele tá lá para sonhar. Ele entra numa concessionária para sonhar. Ele não vem lá para sofrer, para ver o cara reclamar, o cara mal-humorado, né? Exatamente. É uma blindagem emocional que o vendedor tem que ter. Exatamente. Ali, né? O que mais consegue blindar essa parte, tirar os problemas pro lado e focar no cliente, focar na situação, no desenrolar da negociação. É o E cara esse que mais vendedor aí é a maior parte, né? Esse vendedor herói. É o maior volume de vendedores que tem ou é o menor? É difícil encontrar esse tipo de vendedor aí? É difícil, eu vejo como uma construção, né? Nada é curto prazo nesse sentido. Então, hoje para nós aí é o maior volume, né? Vamos bem dizer todos aí, né? Os caras são excepcionais na venda mesmo. Mas é uma construção, não é algo que é da noite pro dia. E a gente vê até cultura, né? Cultura exatamente. demora você. E muitas vezes a gente até vem vendedores de outras marcas que lá, tipo, o resultado muito acima da média, chega ali até ele entender um pouco da marca Luzon, entender essa parte e tudo mais, Então é difícil achar o cara pronto mesmo, é formação mesmo, fazer ele assimilar uma cultura, isso é interessante. Porque um às ponto vezes, forte que a gente vê é a vontade, né? A vontade tá na frente. Sim. O cara com vontade, depois vai trilhando ali, colocando tua cultura, colocando o que a empresa espera e tudo mais, e aí fazer virar sucesso, né? E sabe um ponto legal da Luzon nessa questão?
Porque tem tudo isso aí, mas tem a questão psicológica também, né? Claro. Então, na Luzon hoje, nós temos psicólogos disponíveis para todos os colaboradores Olha, que perfeito. que te marcam o seu horário, a psicóloga vai na empresa, né? Ele vai lá, conversa com um profissional, né? Porque a gente sabe o quanto é necessário isso. Claro, E imagina. Mais a gente, bagagem que o vendedor recebe é, é como o Johnny falou, é difícil ele não transparecer, como que ele vai conduzir aquilo, ou de repente ele vai se retrair tanto, vai tentar que daqui a pouco né, vai É. criar uma depressão, uma Uhum. síndrome do pânico, né? Então a Luzon também pensa nisso. Tem lá um profissional qualificado para que quem se sentir, né, à vontade vá lá. Também tem esse apoio psicológico, porque a gente Uhum. sabe que também é necessário Uhum. nesse nosso ramo aí. Claro, com Nós certeza. temos um vendedor lá, né? Média de vendas dele de 30 a 40k aos meses. Top seller. É o top seller. Fala o nome dele aí. O Eduardo. Fala, Eduardo. Continua vendendo, hein? Então, assim, e até uma pergunta que eu fiz um dia em reunião pra ele, né? Falei, quantos clientes você aborda aí pra fazer um fechamento? Eu falei, eu penso em ter 10 negociações rodando pra fechar um. Então, às vezes não é 10 negócios ali, né, fortes, mas são 10 clientes que ele aborda ali até achar um que tá disposto a negociar e daí virar uma venda. Olha aí. Ou seja, né, Conversão de 10%. né, às vezes quantos nãos o cara leva, tipo, Uhum, pretende negociar um carro? Não, e assim vai, né? claro. Então são muitos nãos que se mexe com o psicológico, Uhum. né? Então o cara que mais blinda essa parte, saber que o não é para ele, pessoal, é pro negócio. Então acho que esse é um dos maiores desafios do time de vendas. Sim. Pô, o cara, né, o não foi para mim, foi pro meu negócio. É isso. Então eu vou pensar numa estratégia de virar o negócio um sim, Uhum. né? E onde que tá às vezes que a pessoa sofre mais, leva essa rejeição pro pessoal. Puta, eu não vou nem abordar o outro porque Faz toda a diferença. eu que tô errado, eu tô Eu falando errado. apliquei esse segredo aí, que não é mais segredo, né? Na forma com que eu vendia carros, que eu já fui vendedor de carros, eu não levava nenhum não para mim mesmo. Era para a empresa, para a marca, para o carro, e eu contornava isso e fiquei 3 anos e meio como vendedor, só um mês que eu não bati meta, que foi o mês que eu saí da concessionária. E sempre vendia muito mais que a meta, mas por conta disso, né? De realmente ter estratégias que não vinculam a minha pessoa, mas atuam nas periferias, né? Porque se você traz para você acaba se prejudicando. Você vai desanimar, né? A pressão é gigantesca. Então, é fantástico isso que você falou. Sabe um ponto, a gente falou de psicólogo, né? E que quem que é o maior psicólogo do showroom? Esse cara o aqui. gestor. Porque, meu, o que ele escuta o dia inteiro. Lá é o divã, né? E Tem que você gostar vê muito. como é interessante, né? Porque é o feeling do gestor, né? De entender o momento do vendedor. Fala, cara, tira o pé. Aí é assim, essa acaba sendo o ponto de apoio do vendedor mesmo, né? Então o cara tem que gostar de pessoa para estar na liderança de um showroom ali. Senão, os caras olhar só para números não funciona. Eu acho que o nosso negócio, aí até independente de showroom, assim, mas acho que 90% do nosso negócio tem que ser pessoas que gostem de pessoas, né? Porque todo mundo tem um contato, né? O mecânico lá no pós-vendas lá, ele tem o contato com o cliente e o trabalho dele faz toda a diferença para uma fidelização. Então, todos têm que gostar. Às vezes aquele que não tem tem um pouco da timidez e tudo mais, né? Mas mesmo esses, saber lidar com isso e saber tocar, né? Legal. Essa pressão toda que a gente está conversando aqui é realmente para poder cuidar bem. Então, assim, é cultural dentro da Luzon hoje cuidar bem de pessoas, né? Isso. Então, vocês, como gestores, cuidam bem de vocês mesmos, logo vocês cuidam bem dos seus colaboradores, logo vocês vão cuidar bem dos clientes. Sim. É uma consequência, né? Porque é cultural. Fiz a pergunta para o Leandro como que ele sabe que o lead chegou com qualidade lá na ponta. Ele falou para mim que é por conta da cultura, uma cultura de realmente cuidar de pessoas, de fazer conexão com os clientes e realmente de entender a necessidade, né? Para poder chegar na ponta. A gente sabe que é necessário um feedback, né? Então, como vocês falaram, vocês têm grupos hoje, vocês conversam constantemente. Mas eu queria fazer essa pergunta agora para você, Luiz. Como que você sabe que realmente esse lead que o Leanderson entregou lá, tá?
ele realmente é um lead de qualidade, ele tem um potencial de compra, né? Quando você conversa com o vendedor, porque os leads são direcionados para o vendedor Sim. na última linha, né? Isso. Do funil. Então, o que você mais ouve lá? E aqui chegou a hora de fazer desavença. Lava a roupa suja. Lava a roupa suja, não tem problema. É. Então, a Bom. gente precisa saber, porque a gente sabe que existe uma lacuna, né, entre gerar um lead e você qualificar esse lead como uma oportunidade e depois vender para ele. Então, como que você define isso? Como que você realmente estabelece essa questão junto com o vendedor? Porque é um desafio grande, né? Sim. Porque não é cliente na loja, é cliente no telefone, é cliente no WhatsApp. Você nem viu o rosto, Não nada. viu o rosto, Então não é tem um baita personalidade nenhuma. desafio. Também encaro como uma construção que nós fizemos ao longo do tempo, né? Então esse lead ele chega, ele tem um CRM lá, que inclusive é o Leandro, que é o gestor. Perfeito. Então as pessoas que estão lá não estão lá só para atender e Tirar alô, pedido, né? fulano, você vai falar com tal vendedor, vai para a loja e tal. Eles já fazem um entendimento do negócio antes. Uhum. E esse entendimento do negócio deles é com o guarda-chuva meu e do Elton. Legal. Então muitas vezes já fazem o levantamento que o cliente precisa, né? A pré-venda. A pré-venda. Uhum. E aí vai para o vendedor. Uhum. Depois que nós criamos esse processo, né, facilitou muito porque chega no vendedor, ou é algo, putz, não dá, ó, chefe, isso aqui não tem como porque não encaixa isso e aquilo. Mas muitas vezes já tá ali, já, tipo, cara para negociar mesmo. O negócio às vezes não dá certo por valores ou algo assim. Uhum. Mas, então, nesse ponto que eu sei, porque como que eu sei que chegou um lead de qualidade? Porque esse pré-venda aqui, ele já filtrou e já falou comigo também. Legal. Então você Então nós já confia. filtramos lá, tipo, que não faz sentido para nós, né? Que não se enquadra, não se encaixa. E uma ponta liga a outra, se você for analisar. Porque chegou o lead frio. Então esse pré-venda já falou comigo, já identifiquei que não dá certo. Uhum. Esse não se enquadra aqui conosco, né? Então já volto, ó, acho que nós erramos aqui uma chamada dessa oferta. Legal. Porque Então- vários, né? Então é um ciclo. Então, talvez, vamos dizer assim, o lead bom não é o lead que compra, mas é o que está disposto a comprar. Que é uma Exatamente. construção. Perfeito. Porque às Importante. vezes a gente tem um veredito por parte do vendas, o lead é ruim. Por quê? Porque não comprou. Mas não necessariamente, às vezes é um momento, ele veio ali, tá num nível de consciência menor, ele quer conhecer a marca, né? Como o Rodrigo falou, os 3 atores, ele já conhece a marca Volkswagen. Ele quer conhecer a Luzon, ele quer conhecer o vendedor, Quer conhecer é o carro? uma compra que está programada. Então não é que ele é desqualificado porque ele não comprou ali, não te ajudou naquele mês. Ele vai comprar daqui 2, 3 meses. Então o lead bom não é o que compra, o lead está disposto a comprar. Exato. Perfeito. Exato. E a filtragem também, no final, né? A lógica que a gente tá pegando alguns casos. Mas na prática também, o vendedor vem, ó, esse aqui não, Uhum. poxa, passaram errado, não, né? E aí a gente vai fazendo as correções para ver se é o lado de vendas que, né, realmente O SDR ali no meio. será que o cara errou mesmo, mandou um cliente que, né, não fez o pré-filtro? Ou às vezes não é o vendedor que não estava, né, naquele dia certo ali e acabou que não deu a atenção exata ali. Então aí fica na mão do gestor para analisar, né? Mas CRM, perfeito nunca vai ter, de indicador. chegar Sim. o lead quentinho, pronto. Comprar no não dia, existe. chegar para assinar o negócio. né? Tem um ou outro, mas é minoria. Uhum. Sim. Então a gente vai analisando se nessa questão de minoria e maioria, né? Quantos clientes que vieram, que tem chance de negociar, tem chance de retomar, Uhum. tem uma indicação por parte dele. Então isso que faz com que a gente tenha uma mensuração. Se está valendo a pena lá no começo o marketing, a venda, Trabalhar bem passagem ali a carteira, pré-venda, leads, chegar, né? E para fazer as correções necessárias, né? Legal. Mas exatamente dizer assim, falar, pô, só veio cliente quente aqui, é difícil, né? sim. É demagogia. falar. Ele vem morno, né? Vamos dizer Vem assim. morno, No né? melhor dos casos, quem vai aquecer é a venda ali, né? Exatamente. Exatamente. Então, Luiz, nós temos que agregar mais um desafio aí nessa pilha, né? Vamos empilhar aí. O desafio que é o conhecimento do produto hoje por parte do cliente. Então, o vendedor hoje não é só atender lead e tentar trazer para a loja. Ele tem que abordar um cliente que conhece muito sobre o produto hoje e às vezes muito mais do que ele. Porque de 2014 para cá, a tecnologia favoreceu esse conhecimento. Então, o cliente hoje ele vê ali um tutorial no YouTube, o Rubinho fazendo comparação de modelos, etc. e tal. Então, pensa no desafio que ele tem hoje, porque produto hoje não é mais baliza determinante para fechar um negócio, né? O cliente está focado na experiência, ele está focado em realmente ter uma experiência de qualidade, porque afinal de contas, carro tem na Luzon, tem no concorrente, né? Mas um atendimento de qualidade, uma experiência de qualidade que
claro, passa por conhecimento de produto também, né? Porque venda é eu vender para você, né? Conhecimento também, experiência, um test drive, né? Num veículo, realmente uma experiência gostosa, né? Mas como que os vendedores hoje, sabendo desse fator determinante, de que o cliente sabe mais do que ele muitas vezes sobre o carro, contorna isso lá na Luzon hoje? Esse é um ponto que ainda é importante, né? Conhecimento de produto, né? Nós temos os vendedores de maior performance, eles têm um bom entendimento tanto do nosso produto quanto da concorrência. Então, né? E na jornada do cliente, e na experiência do cliente, o que manda muito hoje, né? Igual você falou, o produto ele também conhece o próprio cliente, né? Às vezes o filho do cliente, Uhum. né? Eles conhecem muito. Mas é identificação por parte do vendedor do que realmente importa para o cliente. Aí que entra a parte da experiência. Tipo, não adianta nada saber do motor, saber disso, daquilo do carro, se onde importa para o cliente é aquela parte interna, né? Tecnologia, a conexão do carro com o celular, porque o cara usa muito e precisa ter uma conexão mais rápida. Então, volto a dizer, entra na experiência do vendedor com o cliente, né, entendendo o que mais importa para ele, e em cima disso fazer uma apresentação espetacular, né, de uma multimídia nossa lá, que é muito intuitiva, Uhum. painel nosso que também é muito intuitivo, junto com os comandos no volante, né, dando um exemplo da parte interna aí. Então acho que é isso, mais o vendedor entender realmente o que faz a diferença para a vida do cliente. Sim. Né? Onde que ele vai usar o carro, né? Igual E dou um o exemplo. test drive tem um papel fundamental nisso, né? Exatamente. Porque é o conhecimento aplicado, né? É o cliente experimentando o veículo, né? Que ele E conheceu tanto. E o próprio cliente, né? Ele entra ali, você cria o cenário. É. Eu busco meus filhos na escola, tal horário, que é um horário de pico. Então o vendedor nosso um dia pegou a cliente que estava próximo desse horário, ela falou, tem que ir lá buscar, eu já volto aqui. Uhum. Era final da mês. Não, vamos com o Taos aqui. Nossa. Olha aí. Chegaram com o Taos, buscar Que o filho. oportunidade, que iniciativa, né? que oportunidade, né? É. Pegar o cliente nesse Inclusive até era um amiguinho do meu filho, numa escola, mesma escola, né? Por coincidência. E chegou o vendedor com a mãe do menino buscar o menino com tal, teto solar, abriu, o menino ficou fascinado. Então gerou. O que era importante para ela no carro? Era buscar o filho na escola. Então não adiantava falar para ela do farol do carro, do parque assiste, tudo Sim. isso vai ter lá, né, representatividade para ela, mas o que importa na vida dela é ela dar um conforto, ela se do carro já tinha um Fox para um Taos, para buscar o filho na escola lá, deixar o filho feliz. Então, o vendedor sacou isso, foi lá, não teve como a cliente não comprar, ou ela falar, vou pesquisar. Tipo, ali ela estava acolhida. Uhum. Então, né? vamos dizer assim, agora pro Leanderson aí, né? O marketing ele tem que focar muito mais na experiência do que no produto. Sim. Eu lembro que em 2016 eu participei de um treinamento que teve um lançamento de um carro, né? Eu trabalhava numa concessionária. E daí eu me lembro que os vendedores eles saíram falando assim: esse carro vai se vender sozinho. Só que agora eu pergunto: isso é real? O produto se vende sozinho? O marketing voltado ao produto é efetivo ou tem que voltar para a experiência? Não, para a experiência. Eu acho que isso talvez no passado funcionou muito, mas hoje. De tanto que a gente vê a experiência, muito com a entrada dos chineses, ninguém conhecia o chinês. Ninguém, né? Você ouvia falar, mas muito tem crescido. É claro, tem uma questão de preço, tem isso. Mas a experiência lá está sendo positiva. Porque se não fosse positiva, o cliente também não ia lá. Então, o cliente ele compra o pacote completo, É isso aí. né? É o carro ali, é a experiência, é o pós-venda. Ele não quer se incomodar, né? Então, todos os carros hoje têm um nível absurdo de qualidade, né? Uns se destacam mais, puxando agora para o nosso jabá aqui, em segurança, né? Em tecnologia, que são os carros Volkswagen, mas hoje, com os nossos concorrentes, muitos têm. Né? Até alguns opcionais que nós não temos, né? Com preço menor. Agora, a experiência, a segurança que ele tem, né? Toda a confiança que ele tem é parte da. E como que você materializa isso na comunicação? Que você transmite isso para os clientes ali, de que realmente indo na Luzon eles vão ter essa experiência, essa segurança e tudo mais. Volto a falar, desde o início, na humanização. Humanização. Brinco com eles nas questões dos vídeos, né? Muito bom. Falar, você fala isso no dia a dia? Não, não falo. Então seja você. Porque pessoa compra de pessoa. Uhum. E a comunicação é de pessoa.
Então, né, isso aqui, a pré-abordagem. Falou, não adianta, não, é pessoa, é acolhimento, é isso aí, é entrosar o cliente, é fazer ele sentir isso, né? Aí fica mais fácil o nosso serviço. Que legal. E muito exemplo, né? O Leonard usa muito, né? Comentários dos próprios clientes que usam, né, o nosso setor de vendas, o pós-vendas nosso, o que que eles acham. Uhum. Então isso é muito usado no marketing, porque Que legal. a nossa propaganda é ele. Sim. A gente pode gastar milhares e milhares de reais aí para fazer uma propaganda dizendo que a gente tem o melhor atendimento, mas se um cliente chegar lá e falar que não é assim, não valeu de nada. Sim. Isso Então, o nosso objetivo é que o cliente mesmo, Que ele legal. tenha essa experiência por si só e ele mesmo, pô, fui na Luzon lá, Se comunique. até dar um exemplo aqui, bem rápido, fui no aniversário do amiguinho do meu filho, acho que uns 3 meses atrás, e 2 pais que eu nem conhecia estavam atrás de mim e falaram, pô, deu um problema na minha T-Cross. Falei, "Ixi, já vou me esconder aqui, vamos falar com o vendedor aí. Aquele parabéns para. E o cara, daí outro falou, cara, levei na Luzon do Tarumã, falei com o Fabiano, que é o nosso chefe de oficina. Abraço, Fabiano, aí também. Né? Abraço, Fabiano. E o cara só elogio. Falou, na hora, ele parou lá, chamou o cara e resolveu, era algo simples. Então, assim, negócio que ele não sabia que eu era da Luzon, daí eu até abordei as pessoas, acabei conhecendo lá, os dois lá. Já ofereci um carro também para vender. Mas assim, tipo, ali você vê uma satisfação. Fala, pô, que legal, né? Não é um negócio comprado, não é nada, é um negócio que é na prática mesmo, né? Sim. Vocês sabem disso quanto a marketing, né? Você cria um posicionamento de uma marca, você pode falar, porque nós temos o melhor atendimento e o nosso diretor cobra bastante isso. A gente comunica isso, Uhum. né? Eu posso fazer, o melhor vídeo, contratar a melhor empresa, fazer do caramba o vídeo, mas e na verdade Se eu for aí, é isso aí? É legítimo. O nosso diretor cobra isso. Uhum. Fala, eu estou comunicando que aqui é o melhor atendimento e tem que ser. Por quê? Porque eu falo isso e eu não sou mentiroso. Então ele tem que vir aqui e ter o melhor atendimento. A experiência dele aqui tem que ser diferente. Uhum. Porque não há marketing no mundo, não há vídeo no mundo que eu vou conseguir conscientizar ele. Eu posso trazer ele. Pô, os caras estão falando que é. Agora, se vem no showroom e não é, investir dinheiro, ainda vou criar um outro problema ainda. E às vezes o cliente ainda ele não chega nem no showroom. Ele vê o Google Meu Negócio. Exato. Ele vê os comentários nas redes sociais. Ele vê o Reclame Aqui. Exato. Se ele não gostar do que ele viu ali, ele não vai nem pôr à prova aquele atendimento. Ele já tirou Ele você vai embora. da listinha dele. Exatamente. Bom, o nosso tema aqui é a engrenagem perfeita, né? Como unir marketing e vendas para melhorar os resultados. Então, nós já tivemos aqui um ponto que eu acho que eu posso cravar aqui como um pilar, que é derrubar as barreiras. E vocês fizeram isso muito bem na Luzon. Quero dar os parabéns novamente para vocês. Um outro pilar que eu percebi aqui é que vocês realmente têm um foco em cultura e dentro dessa cultura vocês cuidam de pessoas. É claro que existem processos, né? Precisam ser feitos, precisam ser melhorados, otimizados. Mas se você não cuida das pessoas, o teu processo, a não ser que você, como o Leandro falou, coloque IA em tudo e aí prejudica, né? Eu não acredito nisso, eu acredito em pessoas, tá? Você tem que cuidar muito bem de você como gestor, você tem que cuidar muito bem do teu colaborador, você tem que cuidar muito bem do teu cliente, tá? E eu estou vendo aqui, né, também posso cravar como um pilar, o know-how estratégico que vocês têm para unir todas essas pessoas, né? Claro que isso veio de uma diretoria, de um conceito de visão, de um CEO, né, de um diretor, né, que realmente dá o ritmo, né? Então, assim, uma cultura que realmente foca na experiência como num todo, desde o marketing até o pós-vendas, né? Então, isso é fantástico. Então, eu só estou querendo cravar aqui esses pilares, que a gente quer dar um passo a mais e a gente já vai caminhando para o final, e a gente tem umas perguntas para fazer para vocês ainda em relação à Luzon, né? Mas, considerando que esses são os pilares aí em relação ao negócio Luzon hoje e a forma de vocês fazerem gestão hoje, que é muito legal. Tem algum segredo a mais que vocês poderiam abrir aqui, que a Luzon faz hoje e que faz total diferença para tornar vocês hoje aí uma referência no Brasil como concessionária? Os segredos, né, Leonardo? A gente revelar aqui. Bom, posso falar? Pode.
eu acho que não existe um segredo a 7 chaves, nada. A gente falou muito sobre isso hoje, é de fato você se importar com o todo. Independente da maneira que você conduz, né? Às vezes, né, volto a dizer, o pessoal fala, o Luiz é um pouco brabo, tal. Mas é sempre pensando nas pessoas. Pensando na situação, pensando no que o cliente vai sentir. Então, acho que o segredo em tudo que é área comercial é esse. Você, Olhar o todo. não, e de fato, além de olhar, é você viver aquilo. Viver o todo. Tô com um problema aqui, tô vivendo aquele problema naquele momento e buscando a solução daquilo. Né? O cliente, ele sente isso. Às vezes, aquele cliente mais bravo do mundo, ele sente que você tá se importando com ele. E aí deixar o ego de lado nessa hora, né? E principalmente entre os pares, né? Sim. É muito Exatamente. importante. Porque senão você fica só olhando a tua fatia, aí o Luiz olha a dele, né? Exato. E aí o Elton olha a dele, e aí você Aí desanda, né? Então, acho que é isso. Você, de fato, se importar com as situações. Por que Tá eu com tô um problema com o teu perguntando? colaborador? Sim, pô, esse problema vamos resolver, te ajudo, tô aqui. Mas ele saber que, independente da tua maneira de agir, você, de fato, se importa com aquilo ali. Claro. Eu tô perguntando por quê? Porque me chama a atenção vocês terem 2 unidades na cidade de Curitiba e vocês estarem nas cabeças. Porque eu tenho andado aí o Brasilzão aí e tem Volkswagen que tem 6, 7 unidades, né? Então isso é um case, né? É algo que tem que ser, assim, olhado de perto, né? É realmente algo que tem que ser considerado de perto para poder aplicar aí em outras concessionárias, em outras marcas, porque faz total diferença. Como que faz diferença? O resultado tá aí. O resultado mostra que faz diferença. Tá? Então, por isso que eu fiz essa pergunta, só para você entender, né? O que está passando aqui na minha mente quando eu fiz essa pergunta para você. E quando a gente fala assim que não é um segredo, porque isso não adianta se vender uma metodologia dessa, se importe de fato com as pessoas. Uhum. Você não consegue obrigatoriamente fazer isso. Então tem que ser as pessoas certas, né? Treinadas da forma certa, para de fato viver aquilo ali. Né? Tem que ser vivido o showroom, tem que ser vivido a venda, tem que ser. Viver Sabe? o setor. Exatamente, né? Com alegria, com raiva, com o que for, Aham. o sentimento do momento, mas se viver aquele momento ali, viver aquele ambiente. Então acho que é O isso. segredo da Luzon é o time. Com Perfeito. toda essa construção. Perfeito. Sem um time de alta performance, e aí o time é todo colaborador da Luzon. Seja ele ali o terceiro, é o time. Porque como é que nós vamos competir num mercado altamente, né? Competitivo. Competitivo, entrantes, concorrentes com 70 anos, é um dos maiores grupos do Brasil. E como é que vocês, com 2 casas, conseguem o resultado que vocês conseguem? Por conta do time, né? Existiu a cabeça do Dinelson, que formou os líderes, que os líderes formaram seus pares, que os pares cooperaram com o time e que foi criando, de novo, essa cultura. Uhum. Criou-se, diante da cultura que nos foi apresentada, que a gente adotou, criou-se um time forte. Todo mundo tem os seus problemas, todo Sim. mundo. Mas no final, né, aí entra muito a parte das lideranças, né, de ajeita aqui, ajeita ali. O cerne é um só, é aqui, né? O time é forte e prova disso são os resultados que elas vão vem apresentando, né? A maior prova, né? E assim, é um dos menores turnovers do Brasil. Olha aí. Então não é substituindo as pessoas, é Média de desenvolvendo quanto tempo de elas. casa lá os vendedores? O meu mais antigo tem 10, eu tô há 13, Nossa. tem 11 anos o mais antigo lá no varejo. No Frota nós temos um vendedor há 19 anos. Então, e veste a camisa da Luzon, a gente nem fala só a camisa, a gente sangra a camisa da Luzon Que legal. mesmo. E assim, todos os vendedores, tanto aqui na loja de Tarumã quanto São José, construindo a carreira deles, vida deles, né? Você vê que a profissão deles está ali, eles gostam daquilo ali, né? É muito bom. Quando eu fiz a apresentação do evento que nós fizemos ano passado, me chamou a atenção ver a equipe de apoio do vendas ali, porque normalmente não é assim. Não traz. Normalmente é só os vendedores, né? Só quem realmente está na ponta ali para vender. Mas tinha muita gente ali da equipe de apoio. Muito legal. Então isso já é mais uma Nós validação. fazemos questão de. Porque eles são pertencentes a nós. Uhum. Cada um no seu quadrado. Eu quero, né, evoluir na parte comercial. Então vamos ter que treinar para ser vendedor. Não, eu sou mais o cara da organização. Então vem aqui para parte de apoio, organização, faturamento. Isso Mas todos eles fazem total diferença. Que legal. Sem eles a gente, né, até um exemplo que eu uso às vezes para mim mesmo, é tipo sábado à tarde.
a gente acaba dispensando todos, só fica o time comercial mesmo, né? Cara, vira e mexe dava uma confusão, faltava alguém no apoio ali pra tá. Então a Sim. importância deles é demais, né? Que legal. Tanto que hoje, boa parte do time de apoio, eles acabam trabalhando até sábado, até 7, 8 da noite. Perfeito. Uhum. Estão junto ali, fechamento do mês, fica até acabar. Porque é o todo, É não um é apoio só. fundamental, né? O apoio E é uma fundamental. coisa muito É forte. importante, né, que você falou também de formar, né? Porque assim, às vezes os gestores, eles querem pegar um bom profissional na prateleira. Ele quer encontrar alguém, de repente ele está disposto a pagar um bom salário, mas não acha. Porque realmente é uma adequação, uma construção, como você disse, né? É muito parecido com aqueles jogadores de futebol, os caras são muito bons, chegam no time e não performam. Porque a pessoa não vem pronta. Você tem a questão pessoal, que ela tem uma curva de aprendizado, mas tem a questão dela estar integrada numa cultura que seja coerente à maneira dela ver o mundo. E quando essas coisas se encontram, ela evolui, vai virar bons profissionais, vai ficar quase 20 anos de casa, né? Exatamente. E isso é, assim, acho que é o desafio de todo mundo hoje, indiferente do setor, né? É questão de contratação, como está difícil contratar, Demais. né? E daí, quando você contrata externo, isso que o Johnny falou, muitas vezes não vem com a tua cultura. E quando você treina um que já está ambientado, que já sabe da tua cultura, beleza, você treina ele, né, capacita ele, Uhum. é bem mais fácil para nós para manter a cultura, para manter o padrão, né? É muito mais fácil. Uhum. E essa dificuldade, que hoje é uma realidade de todo empresário hoje, é contratação. É contratação. Estamos numa crise. Nossa, mãe, você não acha vendedor, gente, Uhum. né? Uhum. Você tava procurando vendedor, não acha? É, preciso de SDR, preciso de qualificadores. Não acha? Uhum. Não acha? E o melhor é que começa do zero, né? Claro. Entrou de sem aprendiz, daí Recepcionista. foi Pegar a recepcionista, recepção. foi, já vê toda a dor, já vê o lado do vendedor. vícios. É isso aí. Eu acho muito legal, assim, no meu time de apoio, a recepcionista nossa, a minha assistente de vendas lá, a admiração que elas têm pelos vendedores, assim, eu até falo, putz, ali não é fácil, né? E elas Né? estão aprendendo, né? Exatamente, e era uma visão que no passado, Aham. pô, ali senta ali e vendeu, Uhum. né? Muitos que não acompanham de perto têm esse pensamento. Pô, vendedor é uma vida boa, né? Remuneração boa, senta ali e Mas vendeu. ganha. Cara, olha a concorrências, mais de 60 marcas, né? Quando a gente fala só da nossa marca Volkswagen em Curitiba, somos em 7. Então, se o cliente chegar na minha loja ali e não der certo o negócio, ele vai rodar. Uhum. Então, só Volkswagen 7, e mais outras marcas aí que são inúmeras lojas, né? Uhum. Então, esse acolhimento, né, fazer o cliente se sentir à vontade ali, vai fazer toda a diferença Claro. para fechar mais um negócio, né? Ótimo. Bom, vocês estão aí na ponta, né? Graças a Deus, o trabalho está fantástico, mas a gente sabe que chegar é desafiador, mas se manter é mais desafiador ainda. Então, quais são as engrenagens que vocês estão lubrificando aí em 2026 para se manter na ponta? Hoje como marca, né? Volkswagen, Luzon, e também porque você tem que manter tudo, né? Você tem que manter a cultura, você tem que manter o time, né? Você tem que manter as campanhas. Então, como vocês falaram, todas as frentes, vendas, pós-vendas, se manter é desafiador. Então, quais são as engrenagens que vocês hoje, como líderes dentro da Luzon, estão lubrificando aí para manter esse resultado e até mesmo escalar, né? Porque ainda tem o primeiro lugar, né? Então, vocês estão pertinho. Bom, eu acompanho e me inspiro muito, né, no Bernardinho. Li o livro dele, Transformando Suor em Ouro, onde ele falava que um dos desafios dele era isso, né? Uhum. Como que você vai manter o ponteiro dele do time lá, fazer o cara treinar de noite, fazer o cara treinar mais cedo. Então isso para mim é um desafio, sempre foi desafio, continua sendo, é manter o time afiando o machado a todo tempo. Ótimo. Sem aquele negócio de ego e vaidade, né? De cheguei no topo e agora não preciso mais treinar, não preciso mais treinar negociações, conhecer produto. Então é um desafio, né? A gente manter isso no time, manter esse brilho do cara querer se manter naquela posição, querer angariar um pouquinho mais, né? Claro. Mas é nessa linha que eu permaneço, fazendo lá o feijão com arroz, que eu sempre falo no meu time. O simples, O básico, simples, bem feito. não adianta querer inventar moda. Uhum. Faz ali, não tem segredo, gente. É você pegar, atender o cliente da melhor maneira possível, deixar ele num bom ambiente e vai dar certo. Vai Perfeito. continuar dando certo. Então hoje você está lubrificando o treinamento, a Exatamente. engrenagem do treinamento. E você, Leandro? Acho que também, né? Manter esse padrão da questão
do colaborador ali, de treinamento, né, de manter a qualidade, mas a gente também, enquanto marketing e outros processos de vendas, também está bem aberto, né? Uhum. Porque o mercado é muito dinâmico, Muitas mudanças. é muito rápido. Então, num canal funciona, daqui a pouco já não funciona, Uhum. daqui a pouco é aquilo ali, daqui a pouco viu uma nova tecnologia e você não pode perder o time do negócio. Uhum. Quando você, né, consegue, pô, chegou, né? Olha essa novidade. Você já vai nessa novidade, você já consegue, ela tá no hype, eu vou no Claro. hype também. Uhum. Você consegue colher bons frutos, Uhum. né? Então, sempre estar ligado nesse mercado. Para nós, toda hora muda, né? Muito. Todo mês muda. Por isso tem que ter velocidade também, né, Luiz? Pegando esse gancho aí do Leandro. Porque não adianta só qualidade, né? Tem que ter velocidade. Exato. Uhum. E daí, pô, tendo um time afiado, né? Pô, tem uma coisa nova, vai trazendo, vai mudando, Uhum. né? Muito se fez gestão ainda. Ah, mas faço sempre assim. Hoje não funciona mais. Uhum. Principalmente no nosso ramo. Então, a gente já está pensando. O marketing, por exemplo, a gente já faz marketing não pensando no meu concorrente direto. Tem que fazer marketing pensando como que eu vou pegar esse cliente que está olhando para o chinês e fazer olhar para mim, né? E de que forma eu vou fazer isso? Eu vou no TikTok? Eu vou no Instagram, porque o Instagram não está dando mais? Uhum. Eu vou fazer um conteúdo robusto no YouTube? Uhum. Está mudando, e daqui a Sim. pouco o que funcionou para ti em 3 meses, 4 meses, não mudou, já não As funciona ferramentas mais. que E te você tem levaram ao que... topo, não... É, pode ser que elas não te mantenham lá, né? não mantém, e você tem que estar ligado nisso, Aham. né? Então, você acorda, eu brinco com a minha esposa, você acorda, você tem que tirar um coelho da cartola todo dia, quem Uhum. lida com marketing. Sim. É todo dia. Todo dia. Eu falei, se eu conseguir isso daí, eu sou um homem de R$1 milhão, né? Quem Exato. consegue isso, coloca o preço que for. Claro. Sim. Porque é um desafio, acho que de Demais. todo mundo, Uhum. né? Conseguir coisas novas, conseguir inovação, conseguir comunicar, conseguir. Meu, você não consegue acertar em tudo, Claro. né? Mas tá aberto e tentar e estudar e fazer, eu acho que esse é um E grande a desafio. velocidade, assim, né? Criamos algo novo, deu certo, né? Como a internet tá aí, todo mundo vê, a concorrência vê isso e já Copia. vai, copia e vai, daqui a pouco dá certo, parou de dar certo, tem que pensar algo novo. Uhum. Então esse é o desafio dos dias de hoje, né? Sim. E a velocidade do cliente também. Então o cara chega, ele não quer mais aquele... Ele quer que desenrole da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Resolveu o negócio do carro, vou lá pro Sem meu outro tempo. compromisso. Todo sem tempo, né? Então Uhum. essa que é a verdade da nossa sociedade de hoje. Então, gerir tempo hoje frente a um cliente é fundamental. Então por isso que eu afiar machado, né? Do Uhum. cara que Perfeito. tá na ponta ali, o vendedor, né? Ele tem que saber isso dele. Não adianta ele querer, depois eu vejo, já perdeu já. Uhum. Então o cara quer saber na hora, por isso ele tem que estar preparado. Legal. Qual que é a melhor oferta daquele modelo? É agora, não depois, né? E hoje a Volkswagen está num momento incrível, né? A gente é muito grato a isso também, Bom, tem que né? aproveitar, né, Luiz? Eu que sou fã da Volkswagen desde antes de entrar na Luzon, né? Aham. Só tenho Volkswagen, né? Aí, que legal. Minha paixão por Volkswagen Não é casa de muito... ferreiro e espeto de pau. Nesse caso aí não, eu gosto muito mesmo. Aham. Né? Sou muito chato com os vendedores quando eles têm carro da outra marca, que os caras até eles, né? Aquele que não se importa muito com o carro, ele troca e vai andar do Volkswagen. É porque o também. cliente pergunta muitas vezes, que carro que você tem? Você É. tá tentando vender o Volkswagen, mas que carro que você tem? Exatamente. Então, e a gente vê a marca, né? Eu que trabalhei na minha... entrei de vendedor ali, né? 2013, na Luzon, Volkswagen. Então passamos uma crise enorme ali, 2015, 2016, falta de produto, falta de novidades, né? A gente vê hoje, naquela época, o desejo do consumidor era outras marcas. Claro. Você tinha que convencer o cara, né? Tinha que pelejar. O aço do carro, a construção e tudo mais, mostrar. Hoje não, hoje o desejo do cara é Volkswagen. Uhum. Então, do cliente, o desejo do cliente é Volkswagen, a gente, né, vê a marca nesse momento, nível de segurança, tecnologia. Né, eu que cuido tanto de vendas de zero quanto usados, entra um usado mais, né, um carro mais top, você vai lá olhar, tipo, não é a mesma coisa. A ergonomia do carro, né, a mídia não é intuitiva igual o nosso. Então é uma marca, um momento muito bom na marca, né, que a gente está aproveitando Tanto também, da Volkswagen claro. quanto da Luzon, né? Sim. Exatamente. Temos que ser, assim, claros. E o nosso objetivo é igual tá hoje, né? Um momento muito bom, a gente tem que estar
muito bom, mais um pouco, É né? isso aí. Esse é o nosso Sempre melhorias, objetivo. né? Sempre um pouquinho acima aí É de realmente mercado e acima de tudo. a união aí realmente fez a força, né? Com Porque é isso que eu aprendi aqui com vocês hoje. É unir mesmo, né? É unir em todos os sentidos. Todo o time, todos os setores, né? Todos os processos. Se ficar fragmentado é prejuízo. Então, Tá. gostei bastante do nosso bate-papo aqui. Eu sei que a montadora também vai muito em direção a vocês com inovações, né? Com aportes, né? Com ofertas. Esse é um trabalho feito também em parceria com a montadora, com a Volkswagen, né? E Mas até nesse ponto aí, né, muito importante que a nova diretoria da Volkswagen entrou né, desde 2020, tem mudado. que legal. É um dinamismo muito forte nisso também, escutando a rede, escutando o vendedor. Olha aí. Eles têm um grupo, né, a montadora tem um grupo com os vendedores, os principais vendedores do Brasil, né? Perfeito. Inclusive o nosso tá lá, né, o O Eduardo. Eduardo. Que é onde ele dá sugestões de ofertas, né? Sugestões de campanha. Olha que legal. E, né, às vezes ele pergunta pro Escuta time, ativa pergunta mesmo. pra mim. Talvez barreiras sendo quebradas. Aí, é isso aí, é a união. E aí, várias ofertas que saem, às vezes, né, a nível nacional, tá ali. Um vendedor nosso falou, um vendedor de Goiânia falou, Uhum. né? Todos eles ali falando na prática. É ouvir quem tá na O que ponta. que vai dar impacto, né? Que Aham. vai fazer diferença para o consumidor? Ah, isso aqui, então vamos mudar. E eles mudam, e a Volkswagen hoje muda uma ação de vendas. Tipo, deu 10 dias, não deu certo, já muda. Onde no passado tinha que esperar virar um mês, fazer um estudo. Às vezes passou o bonde e já era, né? Tem que ser na hora ali que as coisas acontecem. Maravilha. Então eu quero dar um espaço para vocês agora falar um pouco da Luzon, do momento da Luzon, de forma breve, né? E eu gostaria de saber se tem algum lançamento para chegar por aí, né? Algum carro híbrido, tem alguma coisa aí que tá na manga? Vamos lá, se puder falar, já fala aí para os nossos ouvintes aí. Só vou passar pro Luiz, deixa Vai lá, Luiz. falar. Eu ia falar pro Leandro começar. Né? Vamos lá, de produtos, né? Nós teremos novidades aí, né? Agora para dia 24 já vamos falar sobre o lançamento da nova Tiguan. Então o carro vem aí todo remodelado, é outro desenho de carro, né? Mais informações a partir do dia 24. Perfeito. Teremos esse ano, a princípio, né? Não sabemos se é esse ano, começo do ano que vem ainda, a Tucan, que vai ser uma picape aí, né? Um tamanho um pouco menor que a Amarok. Então também vem o que estava faltando no portfólio, né, da Volkswagen. Então vai vir, com certeza vai mexer o mercado. Vai mexer. Questão dos híbridos, aí tá a promessa aí para o segundo semestre desse ano a gente ter alguma novidade sobre os carros híbridos da marca, né? Então aí essa parte é mais esperando novidades da montadora aí, né? Uhum. Mas vai ter muita novidade aí nos próximos meses aí, no Que legal. Isso é próximo ótimo. semestre aí da Volkswagen. Ótimo. Muito bom. Com relação a Luzon, né? Quem conhece minha história sabe que a Luzon, ela é grande parte da minha história é a Luzon, né? Eu entrei lá no dia do meu aniversário, 2 de maio Legal. de 2013, vou completar 13 anos de Luzon. Foi minha primeira experiência com venda de carros, foi na Luzon. E eu sou fiel à marca Luzon, né? Passei algumas dificuldades ali, né? Junto com a empresa. E juntos conseguimos chegar onde estamos chegando. Né? Que legal. Igual o Leonard falou, é graças ao time. Né? A palavra que a gente mais escuta do nosso diretor, não sou eu que faço, é o time. Assim como o sucesso do setor de vendas nunca fui eu, foi o time. Uhum. Né? As premiações que eu ganhei 4 premiações internacionais aí da Volkswagen, graças ao meu time que foi lá, fez acontecer. Que legal. Não só em vendas, em todos os KPIs, né, exigidos pela montadora. Então, minha gratidão ao meu time, que, né, sempre falo, pô, o Luiz é brabo, mas eles sabem que eu amo eles de coração, que eles fazem diferença na minha vida. Eles são a extensão da minha família, né? Que legal. E agradecimento à minha família também, que faz toda a a diferença. gente fala de psicólogo, né, que eu sou o psicólogo, o gerente, o psicólogo dos vendedores, time de vendas. Hoje, né, o meu psicólogo é minha esposa lá, meus filhos ali que estão Claro. aguentando o rojão naquele dia pesado. O sustento ali, né? Faz toda a diferença. Que legal. Agradecimento à minha esposa aí, que eu amo muito, a Luciane. Acho que é isso aí. Legal. E aí, Leandro? Isso aí, né? O que eu vou falar aqui? Eu vou Tem mais copiar o que o nada cara pra falar, falar, meu. Não tem mais nada pra falar. Também, agradecer. Meus amigos, eu quero agradecer vocês, né, pela disponibilidade, pronta disponibilidade em vir bater esse papo com a gente aqui, Papo Automotivo. A gente tem um caminho aí para trilhar ainda, né, como parceiros, né? Vocês sempre podem contar com a gente. A gente pode sempre querer também
contar com vocês, né? Absorver essa experiência de vocês é muito importante, até para a gente melhorar como profissional da área, né? Por isso que foi muito enriquecedor, né, Johnny? Sim. Esse Com bate-papo aqui. Então, não sei se o Johnny quer falar mais alguma coisa. Não, acho que esse é o Fazer mais uma momento, né? pergunta. Então, assim, como eu iniciei falando, né, que vocês estão na linha de frente, vocês estão ali no campo, né, em contato direto com o cliente, seria legal compartilhar algumas dicas aí para pares, né, de vocês na área, né? O Luiz aqui na parte da gerência da loja, né, o Leanderson aí no marketing, né? Dá umas dicas aí para o pessoal que está no campo de batalha junto com vocês, né? Para que realmente eles possam ter resultados semelhantes. Então, eu queria dar esse espaço para vocês mesmo. Se eu puder dar uma dica quanto a marketing, escute mais, né? Porque com certeza o marketing escutando mais a necessidade, e ali a necessidade do pós-venda, de vendas, porque a gente não faz marketing só para vendas, né? A Sim, gente claro. faz para todo. Escute mais, e acredito que vai construir muita coisa boa, né? Muitas vezes eu faço isso há 10 anos, sempre deu certo, fica, né, numa questão assim, mas eu acredito que você vai evoluir muito mais se você escutar mais o que o pessoal da ponta tem para dizer. Ótimo. Dificultou minha vida aqui, né? Ixi, o ruim para você agora. Acho que a minha dica é, né, que a gente falou ao longo aí do programa, dar atenção às pessoas. Dar atenção aos teus colaboradores, quem está próximo a você, né? E a todos ao redor aí, né? Escutar ativamente todos eles aí, acho que faz toda a diferença. Técnicas de vendas, tudo isso aí né? Tem que ter também, mas acho que o mais importante é esse acolhimento com as pessoas. Muito Perfeito. Leanderson, muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Luiz, muito obrigado. Sucesso para vocês em 2026. Contem com a gente. Johnny, muito obrigado. Vamos em frente, né? Vamos em Esse frente. é só o segundo, né, Johnny? Esse é só o segundo Papo Automotivo. Então, a gente tem esse projeto e a gente quer levar ele em diante. E a gente conta aí também com a nossa audiência, que aqui a gente quer trazer casos reais, práticos, que realmente agregam valor. A gente quer trazer aqui conhecimento aplicado. Então, um grande abraço a todos e até o próximo Papo Automotivo, Até mais. o podcast de quem realmente vive o setor.